Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. É uma grande verdade, meus queridos, que já de longos séculos e de veteranas eras, que todos vêm procurando sossego e paz no artifício, no progresso artificial, e nunca encontraram. Porque o eletromagnetismo é uma energia em curto. São duas energias unidas como uma só, co-irmãs, mas em curto, porque expressam polos diferentes. Por isso é que nunca encontraram e nunca poderiam encontrar soluções para o que é artificial. Porque no artifício, hoje é uma forma, amanhã é outra. Porque aquela já não serve mais. E depois outra. Porque o artifício é a arte, articulado pela imaginação e o pensamento do animal de origem racional. E o pensamento, meus queridos, é uma coisa passageira e que não regula. Hoje pensa uma coisa de um modo, depois já pensa de outro e depois de outro, porque o pensamento é vago. Assim, meus queridos, hoje é uma teoria e depois outra, e depois outra. É vago porque não tem base. O pensamento não tem lógica, é coisa do ar. A verdadeira lógica está no raciocínio. Se no pensamento estivessem as coisas certas, já há muitas eras, há muitos séculos, estava tudo certo. Porque desde o princípio dessa civilização, e mesmo antes do princípio dela, já pensavam muito. Todos já tinham as suas ideias, já tinham os seus ideais. Se as ideias fossem certas, se os ideais fossem certos, já há muito, antes dessa civilização que está aí, já estaria tudo certo. Já estaria tudo correto. Para verem, meus queridos, que ideias nunca puderam endireitar coisa alguma, e ideais muito menos, por tudo ser artificial, por tudo ser artifício. O pensamento é produzido por uma máquina natural de uma deformação, de uma arte praticada por todos que aí estão. A arte praticada foi entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. O pensamento é uma parte deformada, se degenerou em uma arte natural. Mas dessa arte natural enveredaram para a arte artificial, piorando ainda mais por sofrerem as consequências dos artifícios. Vivem todos querendo endireitar
todos pelo pensamento com as ideias e os ideais. Nunca conseguiram, por não estar no pensamento, nem nas ideias e nem nos ideais, a forma para se endireitar. Quando nasceram, já encontraram tudo feito. Para endireitar todos, tem que procurar o dono. Somente o dono é que pode endireitar tudo que é dele. Somente entrando em contato com o dono, para o dono colocar tudo em seus lugares. E onde está o dono? Está no mundo racional, puro, limpo e perfeito. Só o raciocínio superior a todos os raciocínios é que pode endireitar essa deformação racional. Então todos têm que desenvolver o raciocínio para se ligar ao racional superior, que é um habitante do mundo racional. Somente o raciocínio é que pode fazer da Terra um verdadeiro paraíso racional. Se ideias e ideais pudessem endireitar o mundo, há veteranos séculos estava tudo direito, porque há veteranos séculos e longas eras que todos vêm pensando em como endireitar e sempre tudo por endireitar. Porque tudo tem um dono, e essa deformação racional, que surgiu do abuso do livre-arbítrio de uns tantos, tem dono. É uma parte do mundo racional. É um pedaço que se deformou, que só o dono é que pode endireitar. E a fase racional é a fase da divina providência, do dono, para encaminhar todos para a sua luz, a luz racional. Somente a luz racional é capaz de libertar todos do jugo da matéria, é capaz de imunizar o animal de origem racional. A imunização racional é uma dádiva alcançada pela divina providência. E assim, meus queridos, a natureza segue florindo porque a fase é racional. E por assim ser, a natureza resplandece racionalmente, por sentir a alegria e a satisfação de todos que estão já se ligando ao mundo racional. Dessa forma, a satisfação e a alegria da natureza é muito grande. Uns chegando mais cedo e outros chegando mais tarde. Os mais inteligentes procurando logo se ligar e os menos inteligentes perdendo tempo com a vida do nada. Assim, uns chegarão primeiro que outros, e a natureza felicíssima por ver a salvação dos convictos. Os menos inteligentes perdendo tempo com o nada e os mais inteligentes não perdendo tempo com o que não adianta. Se adiantasse, a cada ano estariam todos melhores, felizes e satisfeitos. Mas com o raciocínio desenvolvido, meus queridos, ligados à luz racional, a vida se torna um motivo de alegria. A vida de todos muda para melhor. Dentro de pouco tempo, todos estarão com o raciocínio completamente desenvolvido, passando todos para a condição de aparelhos racionais. A natureza, vendo o grande triunfo de todos, está completamente felicíssima por ver o grande progresso racional que já está entre todos, por a evolução racional ser muito rápida.
rápida por o raciocínio ser do verdadeiro natural de todos, de forma, meus queridos, que uns tantos já estão bem desenvolvidos com o seu raciocínio evoluído. Esses que já estão evoluídos sentem os movimentos da energia racional, sentem de várias formas e maneiras a presença da energia racional. Sentem os seus movimentos de diversas formas. Sentem o desenvolvimento do raciocínio e vê os seus movimentos. E tudo é assim, em grande progresso racional, até se ligar de uma vez ao mundo racional. Mas sabemos que no meio dos inteligentes tem também os que não são inteligentes, que acabam negligenciando a sua dedicação ao que pode realmente lhes valer, fazendo pouco caso das soluções da divina providência. Então, ainda pergunto, por que essas revelações não vieram há mais tempo? Porque ainda não havia chegado a sua época, o seu tempo, o seu dia, porque ainda não estavam amadurecidos e evoluídos o suficiente para que tudo fosse bem compreendido, porque ainda não estavam em condições psicológicas e culturais de desenvolvimento para o amadurecimento necessário. Só depois de mais ou menos evoluídos e amadurecidos é que puderam chegar a essa grande revelação da verdadeira origem do mundo e de seus feitos. Porque antes, meus queridos, estavam em um plano muito inferior em tudo e não tinham condições para entender e assimilar o que é o desencanto. Porque estavam muito encantados com a vida da matéria. Se ofendiam até de serem tratados como animais, como se fossem outra coisa, e não animais racionais. Estavam muito apegados à matéria. A convicção era toda materialista e pensavam e julgavam que estavam certos. Enquanto julgavam que estavam certos, não podia surgir a revelação verdadeira da origem da humanidade. O atraso, meus queridos, ainda estava muito grande por acharem que estavam certos, numa evolução que ainda não era nenhuma. Hoje é que procuram uma revelação como essa. Mas antes os antigos estavam acomodados, porque achavam que estavam certos com suas crenças e suas conjecturas. Mas o sofrimento do mundo, a lapidação, chegou ao ponto de para muitos, se tornar insuportável. E dessa forma foi surgindo um desencanto natural das hipotéticas certezas que tinham no passado. Muitos se desencantando naturalmente de suas ideias e de seus ideais, por a realidade ser muito diferente daquilo que o pensamento projetou. Hoje, meus queridos, por estarem mais maduros e desencantados naturalmente das ideias e dos ideais criados pelo pensamento para consertar as coisas e que procuram dessa forma agora encontrar essa revelação, estão necessitando dessa revelação. Ao se desencantarem naturalmente dos sonhos, das ideias e dos ideais,
ao se depararem com a realidade, dispondo já de grande amadurecimento, passaram a desejar entender o porquê de tudo. Então o dono decidiu agora estabelecer a fase racional para explicar o porquê o mundo é sofrível e imperfeito, e explicar que são os verdadeiros responsáveis por isso, que são todos que se deformaram e estão vivendo nesse mundo e não o dono, para que não se revoltem com quem não tem culpa por todo o mal que aqui existe. O dono não tem culpa. A culpa, meus queridos, é de todos que aqui vivem, cada um na classe que fez por onde merecer estar. E a fase racional chegou então na hora certa, na hora que deveria chegar, na hora do desencanto natural pelo amadurecimento, na hora em que as frutas estavam maduras e prontas para serem colhidas, com grande amadurecimento devido à lapidação horrorosa e pavorosa que acabou até desvalorizando a própria vida, que para muitos se tornou insuportável. Pelo desencanto natural, essa civilização corria até o risco de cair no vazio existencial. Então chegou a obra Universo em Desencanto para explicar o valor da vida e equilibrar todos por suas revelações e pelo desenvolvimento do raciocínio, que é a mola mestra desta última e definitiva evolução da humanidade. Bem, meus queridos, chegamos ao nosso momento poético, que hoje está inaugurando a apresentação de uma nova poetisa, nossa querida amiga Lourdes Correia de Portugal, que nos presenteia com um belo poema. Fiquem sintonizados que após a poesia retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Paz no coração. Quando alguém julgar o seu caminho, empreste-lhe os seus sapatos. O detalhe fundamental que torna uma pessoa bonita é a alma. Se você não for bonito por dentro, nunca será bonito por fora. Antes de decidir qualquer coisa na sua vida, espere até sentir paz no seu coração. A paz é o sinal que você fez a escolha certa. Ninguém sabe quando será o último abraço. Por isso, por precaução ou por amor, abrace sempre como se fosse a última vez. Nada é o que parece ser. O mar de longe é azul, de perto verde, por dentro transparente. Aparentemente tudo é diferente do que realmente é. Eis então o segredo para não julgar. Em vez de olhar o mar de longe, mergulhe. Dizia alguém
que quanto mais vazia estiver a carroça, mais barulho faz na calçada. Por isso, quando uma pessoa que grita fala mais alto do que todos, trata alguém de forma grosseira, lembre-se que essa pessoa é vazia como a carroça. As palavras têm poder. Então, permita só no seu vocabulário as melhores, as positivas, as que fazem tão bem que são confundidas como preces. A mente que procura vingança destrói um estado, enquanto as que buscam reconciliação constroem nações. Às vezes, precisamos deixar ali, naquele lugar frio, sombrio, onde estivemos aprisionados pela dor, pelo medo, pelo sofrimento, toda a raiva, todo o ódio, todo o ressentimento. Se assim não for, continuaremos a ser prisioneiros. A lâmina de barbear é afiada, mas não pode cortar uma árvore. O machado é forte, mas não pode cortar cabelo. Todo mundo é importante com o seu propósito único. Nunca menospreze ninguém. Trate sempre com respeito. Dizem que se falarmos gentilmente com as plantas, as ajuda a crescer. Imagine o que acontece quando falamos gentilmente com as pessoas. Por Lourdes Correia. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos. A cultura racional, meus queridos, aprofunda a realidade ao nível quântico e a dimensões maiores que a desse universo, efetivando uma evolução que já estava programada para existir desde o princípio da formação da planta, do mapa e da bússola desse mundo. Mas foi preciso que houvessem várias fases evolutivas para culminarmos na fase racional, que é a fase que está vigente no universo. Uma fase criada para recuperar todos e tudo, porque chegamos no ponto máximo de tudo, até de destruição de nós mesmos, pelo progresso artificial. O desespero fez com que implorassem pelo o que está aí, que é a cultura racional, a fase racional, para que fosse possível a recuperação de todos, devido o mundo ter chegado ao ponto que chegou. Assim, todos atualmente procurando por sua verdadeira origem, buscando entender a formação desse universo. Então, as revelações e as soluções trazidas para esse mundo pelo dono, pelo racional superior, chegaram na hora certa, em que o desequilíbrio em geral já se tornava insuportável. Desequilíbrio físico, moral e financeiro do mundo.
Os entendimentos passaram a ser muito resumidos e passageiros, todos mais desentendidos do que entendidos, todos se desentendendo mais do que se entendendo. E daí surgindo o desespero de ficar uns contra os outros. Então, meus queridos, chegou na hora certa para a recuperação, para o equilíbrio e a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. E assim todos que já passaram a se conhecer estão satisfeitos, felizes e contentes, por já terem em mãos a definitiva solução da humanidade, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, encontrando enfim a base de tudo que é o mundo racional e a lógica de definição completa da solução do animal racional, que desconhecia o porquê estava nessa classe de animal de origem racional. E aqueles que não são inteligentes, que gostam de manter as rudezas do passado, esses seguem por outro caminho. No passado, nem tão distante, não tinham nem o bom senso de humanidade. Eram bichos mesmo. Pensavam mesmo como bichos. E por isso a desumanidade e as barbaridades é que imperavam, como até mesmo a escravidão. Quer mais atraso do que isso? Manter seus semelhantes como escravos? O mundo evoluiu de forma que lá se foram as monstruosidades de séculos passados do animal racional, que foi um período de rudeza pura, onde tratavam o seu semelhante pior que um bicho irracional. Hoje, e já de muito, evoluíram sobre todos os pontos de vista. Evoluíram de uma tal forma que chegaram ao fim de sua evolução. Então, meus queridos, passaram a procurar em cima, no cosmo, novos rumos, em busca de outras vidas, de outros mundos, buscando contato para alcançar soluções para os problemas aqui da Terra. A ciência pesquisando sempre em busca de soluções para a vida da Terra, porque buscam soluções no cosmos, que é fora da Terra. Mas o contato com os habitantes de outro mundo não tem como referência a tecnologia humana. Apesar de os extraterrestres, que são habitantes do mundo racional, se manifestarem muitas das vezes na forma de naves espaciais, que acabaram recebendo a sigla de OVNIs, Objetos Voadores Não Identificados, quando a sigla mais correta deveria ser VIVNIs, Viventes Voadores Não Identificados, porque não são objetos, são habitantes puros, limpos e perfeitos do mundo racional, se manifestando aqui na Terra. E o contato com eles é natural por sermos originados da mesma natureza, que é o mundo racional, por sermos irmãos vivendo em classes diferentes. Mas para efetivarmos esse contato, precisamos desenvolver o raciocínio para ficarmos ligados na mesma energia. Estamos em plena fase racional,
a fase do raciocínio, a fase consciente, onipotente e onisciente do Redentor, que é o racional superior. O desenvolvimento do raciocínio é rápido porque esse organismo, que está formado na cabeça de todos e pronto, está somente aguardando a hora de sua ligação para haver a sua movimentação. Então, meus queridos, esse desenvolvimento racional, ele é muito mais rápido do que muitos possam imaginar. No ler e reler com atenção, para a boa compreensão, para o bom entendimento e para o bom sentido de sentir o conhecimento racional, isso é quanto chega para uma brilhante e grande modificação da pessoa. A pessoa sente uma mudança muito grande em si mesmo, logo que o raciocínio começa a funcionar, começando a se normalizar o estado vibratório racional da pessoa. E pela vibração do desenvolvimento do raciocínio, a ação racional dominando o pensamento e tudo de um modo geral. E daí a pessoa sentindo uma grande paz interior e um equilíbrio que nunca teve. Um equilíbrio de vibração racional, começando a ficar diferente e dessa maneira melhorando tudo pela irradiação do raciocínio do aparelho racional. A pessoa passa a sentir um bem-estar muito elevado pelo equilíbrio irradiado no aparelho, que é a pessoa. O equilíbrio vibratório racional, passando a pessoa a vibrar racionalmente. Vibração essa de uma constelação divina. O corpo começa a ficar leve, dando a impressão, às vezes, até que está flutuando. Tudo isso pela ação benéfica do desenvolvimento do raciocínio. A razão verdadeira vai se incorporando na pessoa e o magnético inconsciente vai saindo, vai se retirando, saindo o peso do magnético do corpo e entrando a energia pura, limpa e perfeita, que vai se incorporando à pessoa. Esse é o período do desenvolvimento do raciocínio. A pessoa passa a se sentir completamente diferente do que era. Se era perturbado, as perturbações vão desaparecendo, porque começa a entrar no estado de consciência, de um ser consciente. E as perturbações são do lado inconsciente. Desse modo, meus queridos, a convicção racional realmente chegando na própria pessoa, que passa a viver mais firme, mais equilibrada, mais bem embasada, sobretudo, até o raciocínio ficar de todo desenvolvido. A pessoa naturalmente se tornando racional sem sentir, por ser tudo do verdadeiro natural da pessoa. Quando ela dá conta, já mudou muito. A mentalidade já se desenvolveu muito. Daí então, meus queridos, vindo a verdadeira consciência racional, por sentir realmente que está começando a se ligar no mundo racional. Primeiro é o desenvolvimento do raciocínio, até ficar pronto.
Depois de pronto é que há essa ligação com o mundo racional. Dessa forma, desaparece o estado de ser animal, por ir funcionando o raciocínio, tomando o lugar do pensamento. E o pensamento, que é a parte elétrica e magnética, se desligando naturalmente do corpo. E o corpo começando a tomar uma forma racional. Por o raciocínio dominando todo o aparelho, todo o corpo. E aí passa para a condição de aparelho racional, ficando aparelhado com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso, meus queridos, é muito mais rápido do que se possa imaginar, do que a pessoa pensa que vai ser, porque o raciocínio é um órgão que está pronto, somente à espera da energia racional, à espera dessa ligação para fazer o seu desenvolvimento. A energia racional é a energia mais poderosa do mundo, por ser pura, limpa e perfeita. Então, em pouco tempo, desenvolve e evolui o raciocínio, precisando para isso apenas a persistência na leitura, para agilizar o desenvolvimento. Quanto maior for o contato com a energia racional, melhor e mais rápido é o desenvolvimento. Tanto pelo estudo diário, quanto pelas músicas de sentido racional, pelas palestras, pelas conferências, pelos diversos programas e atividades de cunho racional. Tudo isso ajuda muito ao desenvolvimento do raciocínio. Tudo que envolve o conhecimento racional, quer seja uma mensagem escrita num papel de pão, ou uma conversa amigável sobre o assunto racional, trazem a luz racional para o nosso raciocínio. Da mesma forma acontece com o programa que vocês estão assistindo aqui nesse momento, por exemplo, que é praticamente focado no conhecimento racional. Falo assim para que entendam com mais profundidade que esse programa está emanando a luz racional para todos que estão assistindo e acompanhando. Esse programa é uma fonte de luz racional e de certeza em um futuro promissor de dias melhores, pelo grande e verdadeiro triunfo racional, que nada pode reverter, por o conhecimento racional ser a expressão máxima da autoridade universal, que é representado pelos três poderes na Terra. Aqui, meus queridos, cabe explicar o que são os três poderes a que eu estou me referindo. Não se tratando dos poderes constitucionais, que são legislativo, executivo e judiciário. Os três poderes a que me refiro são o mundo racional, puro, limpo e perfeito, o astral superior, que é a morada dos anjos, e o astral inferior, que é a morada dos espíritos habitantes do vácuo. Esses três poderes estão unidos, por ter havido a união dos dois mundos em um só. O mundo perfeito está unido ao mundo imperfeito. Um mundo só, mas simbolizado pelos três poderes. Esse simbolismo foi estabelecido na Terra na forma de um marco histórico, que foi a construção no retiro racional da residência dos três poderes,
um marco simbólico da fase racional, construído no sopé da Serra dos Caboclos. É um simbolismo que representa os três poderes: o inferior, o superior e o divino. Tudo que existe é porque há uma razão necessária de existir. E essa residência simbólica foi construída porque o animal racional carece desses marcos para desenvolver a mentalidade necessária e o seu ponto de supremacia, o ponto demonstrativo do que significa isso ou aquilo. Assim, meus queridos, a residência dos três poderes é uma prova da fase racional. É uma prova da união dos dois mundos em um só. É uma prova da união de todos os poderes. A fase racional quer dizer um por todos e todos por um. É uma fase que se estabeleceu para acabar completamente com todas as divisões. Esse um é o mundo racional. Esse um é o racional superior, o verdadeiro dono de tudo, que concedeu vida e liberdade para todos. A residência dos três poderes é somente um marco simbólico dessa união. É um ponto referencial da fase racional para despertar a atenção do animal racional, para agradar às vistas e ao pensamento, porque o animal vendo, ele fica satisfeito. Então, meus queridos, tudo isso é para dar uma satisfação à formação animal. Não é uma construção para ninguém residir nela, porque racional tanto está ali, na residência dos extraterrenos, como em todo lugar. Não é que os habitantes do mundo racional virão habitar nessa residência, que é somente simbólica. Racional está em todo lugar. É preciso esclarecer tudo assim, minuciosamente, porque o pensamento ele é variante, e quem varia é mesmo um doente mental, com aparência de bom. E por isso, em questão de segundos, a pessoa pensa uma infinidade de coisas. E pelo desequilíbrio, a pessoa acaba virando um joguete dessas energias de lapidação elétrica e magnética, que é a causa do desequilíbrio, criando desequilibrados de todas as espécies, de todas as maneiras, para culminar em uma liquidação física, moral e financeira pelo excesso do desequilíbrio. Às vezes, até com aparência de puro, de santo, de dócil, de fino, e o mal fervendo no seu interior, no seu íntimo, que é o pensamento em liquidação, em desequilíbrio. E a única solução, a única cura é o raciocínio, para afastar as energias responsáveis pelo desequilíbrio. Não existe outra solução para o desequilíbrio universal, porque o que está causando o desequilíbrio das pessoas são as duas energias que amadureceram o animal racional e não podem mais equilibrá-lo. A fase racional é que responde pelo equilíbrio de todos, porque é a fase do desenvolvimento do raciocínio, terminando assim a fase do desequilíbrio, a fase dessas duas forças deformadas e lapidadoras,
a fase do animal racional. Em contato com o conhecimento racional, vão mudando sem sentir, vão se equilibrando sem abalo, sem choques e sem traumas, porque tudo isso é um processo natural. Então mudam sem sentir. Uns são mais doentes do que outros, mas todos vindo a alcançar o mesmo estado normal e natural, e a paz chegando entre todos, e todos passando a viver em harmonia racionalmente. No princípio, uns reparando nos outros, para no fim ficarem todos iguais, porque uns começaram primeiro os seus estudos racionais. O nervosismo, a estupidez e a grosseria que a pessoa acha que é dela, aos poucos vai percebendo que são impulsos energéticos negativos, influências nefastas que o vivente passa a combater com o raciocínio. E as pessoas do convívio notam a diferença e comentam: fulano era nervoso, reclamava de tudo, se aborrecia por tudo, não tinha nem sossego e não dava sossego para ninguém. E agora está calmo. Os que estão mais desequilibrados, meus queridos, são os que ainda pensam como bicho. E o bicho, ele é comodista. E pelo seu comodismo, só quer o que ele pensa e deseja. E acha que na matéria está tudo o que ele precisa, tudo o que ele necessita, ou que não precisa mais de coisa nenhuma. Vive da toca que é a casa para o trabalho e do trabalho para a toca. Da toca para as distrações, os passeios e dos passeios para a toca. Resumindo a vida como um verdadeiro bicho. Só quer saber da matéria e de mais coisa alguma. Se acomoda com tudo da matéria. Esse é o bicho racional, que é vaidoso, é prosa, pretensioso, orgulhoso, prepotente, invejoso, ambicioso, ganancioso, arrogante, completamente embrutecido pela matéria por estar ligado ao magnetismo. É um comodista material, por resumir a vida como um bicho, igualmente a outro bicho irracional qualquer. A mentalidade é curta e se mantém dizendo que está certo. Acha que a vida de bicho é que é a certa. Então, por ser materialista, se torna estúpido, bruto, grosseiro, por estar dominado pelo magnetismo, pelas vaidades, pelas fantasias, pelas aparências, pelas artes, pelo jogo da matéria. Assim, nesse jogo de desequilíbrio promovido pelo elétrico e pelo magnético para lapidar todos. Tem as pessoas mais equilibradas, que são as mais amadurecidas, e tem as mais desequilibradas, que são mais hostis. Tem as pessoas boas e as pessoas que aparentam ser boas, mas não são. Todos são diferentes em tudo. Os sentimentos são diferentes. O bom sente de uma forma e o mal já sente de outra forma. Porque o mundo é uma deformação racional, fabricante de deformados imperfeitos, cheios de defeitos, vivendo vidas provisórias e sem garantias,
onde para morrer basta estar vivo. A matéria para os materialistas é o Deus Salvador, com o seu progresso de degeneração, de poluição e transformações. Esse Deus Salvador dos materialistas a caminho da sua extinção, como já se deu com outras antigas civilizações que já foram extintas por endeusarem a matéria e fazerem da matéria o seu Deus. Olha esse Deus para onde estava levando todos, para a extinção dessa civilização, pelo progresso da poluição, degeneração e enfraquecimento de tudo, porque o Deus dos materialistas é a matéria. Bem, meus queridos, agora vamos para o nosso momento musical e logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Vários momentos que passei na vida lembraram você. Até quando estou cansado de tudo, eu penso em você. Mesmo que eu faça planos pro futuro, mesmo que eu siga feliz e seguro, o meu coração sempre lembra você. Não sei se é saudade ou insanidade pensar em você. Não vejo motivos nem paliativos pra te esquecer. Talvez os momentos que passamos juntos, as alegrias, os planos de tudo, foram demais pra poder te esquecer. Vários momentos que passei na vida lembraram você. Até quando estou cansado de tudo, eu penso em você. Mesmo que eu faça planos pro futuro, mesmo que eu siga feliz e seguro, o meu coração sempre lembra você. Não sei se é saudade ou insanidade pensar em você. Não vejo motivos nem paliativos pra te esquecer. Talvez os momentos que passamos juntos, as alegrias, os planos de tudo, foram demais pra poder te esquecer. Talvez os momentos que passamos juntos, as alegrias, os planos de tudo, foram demais pra poder te esquecer.
Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Por tudo na matéria envelhecer, meus queridos, é que tudo vai ficando cada vez mais fraco e mais poluído, cada vez mais enfraquecido pela degeneração, pela própria erosão da matéria, é que tudo vai por si mesmo se acabando. Dessa forma, tudo cada vez piorando mais. Por isso é que tudo cansa. A terra cansa de produzir, envelhece, perde a sua força, fica poluída, fica enfraquecida e tudo é assim, dessa forma, por circunstâncias naturais dessa deformação. Então vinha a extinção dessa civilização. E no se extinguir essa classe de animal racional, por nada se acabar e sim se transformar, iam nascer na classe dos irracionais, que é uma hierarquia muito grande. Não chegarão mais à extinção desta civilização, porque a natureza mudou de fase. Ao invés de serem incubados na energia elétrica e magnética em classes inferiores, como os irracionais, serão incubados na energia racional, como legítimos racionais. Mas para isso é preciso antes desmaterializar os corpos de energia racional que estão materializados na forma de máquina do raciocínio, que ao se desmaterializarem, ligam todos ao nosso verdadeiro mundo de origem, fazendo a evolução dessa civilização alcançar patamares divinos, e não de extinção e transformação para classes inferiores. O campo elétrico e magnético ficará restrito somente aos irracionais. Todos os racionais que estão materializados na forma de animais passarão a ser regidos pela energia racional. Dessa forma, meus queridos, não existirá mais animais racionais, mas não porque desceram de classe, mas sim porque todos estarão ligados à energia racional, protegidos do mal e gozando de uma categoria superior, que é a categoria de aparelhos racionais, uma categoria de recuperados racionalmente, onde os casais recuperados terão filhos ainda mais evoluídos, já incubados diretamente na energia racional, criando assim na Terra a verdadeira geração de racionais materializados, que é a mais evoluída categoria de racionais materializados possível. As gerações futuras, que nascerão nessa 21ª eternidade, transformarão a Terra em um verdadeiro paraíso, até ressuscitar todos os habitantes que se extinguiram sobre a resina e a goma da planície, que com a apuração se transformaram em terra e água, para a geração de todas as vidas que aqui existem. Para verem, meus queridos, o que foi o mundo de ontem, o que é o mundo de hoje e o que será o mundo de amanhã. Ontem, sem luz, no mundo das trevas, e hoje com a luz do mundo racional, para ver como tudo muda.
como tudo se transforma naturalmente. Na vida de animal, todos tinham medo de morrer. E na fase racional, ninguém tem medo de morrer, porque sabe que ninguém morre. E sim, se transporta do mundo de matéria para o seu verdadeiro mundo de origem, saindo da matéria e a vida continuando no seu mundo verdadeiro. Mas existem aqueles que não entenderam as transformações. Os rudes e atrasados são confusos, e por serem confusos, têm dificuldade de enxergar o que está tão claro de se interpretar. É por isso que a cultura racional se transformou em um longo histórico que é para encher o bucho dos insaciáveis. Porque os insaciáveis, quanto mais sabem, mais querem saber. Quanto mais conhecem, mais querem conhecer. Quanto mais provas têm, mais provas querem ter. Quanto mais comprovações têm, mais comprovações querem ter. Nem os inúmeros relatos satisfazem, porque são insaciáveis. E o insaciável nunca está satisfeito com coisa alguma. E por isso é como costumam ver aí, quanto mais tem, mais quer. Um ambicioso, ele não tem limite. Assim são os rudes e os atrasados, que saem fora da aritmética da vida e fazem confusão com tudo. Para o confuso, todo dia se tem que dizer a mesma coisa, que 3 mais 2 são 5. Amanhã ele torna a perguntar e a resposta é a mesma. 3 mais 2 são 5. E se tem sempre que dizer que 3 mais 2 são 5. Mas o insaciável nunca está satisfeito, por viver variando. E por viver variando sem limites, se torna um insaciável. Então, meus queridos, para encher o bucho desses insaciáveis, até de arrebentar, que nem todos são assim, é que foi preciso existir esse longo histórico para manter a ansiedade, dos insaciáveis. Precisou esse remédio todo, que é esse longo histórico de cultura racional, para curar o desequilíbrio dos insaciáveis. O desequilíbrio no passado já foi pior. Nas primitivas gerações, eram verdadeiros monstros. Passaram por várias fases de monstros. Depois mudaram para a fase de selvagens. Passaram também por várias fases de selvagens, pelas mudanças de transformações naturais, até chegarem na civilização. E com a civilização chegou também a racionalização, o ponto final da classe de animal de origem racional. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. E também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu.
Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.